Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje vou tratar sobre o tema, falar um pouquinho sobre crianças que têm dificuldades na estruturação espacial. O que seria isso, tá? E vou falar também como podemos ajudá-la nesse seu processo de aprendizagem. Fique ligado! Então, hoje eu vou falar sobre a criança que não conhece os termos espaciais, tá? Como? Não sabe o que é frente, atrás, do lado, em cima, embaixo. Ou então ela conhece esses termos, né? A criança conhece esses termos, mas não se posiciona corretamente diante dos objetos. Exatamente. Ou então, tem aquelas crianças que têm uma insegurança em se posicionar. Por quê? Porque sente a necessidade de seguir um modelo, copiar, né? Então, seguir alguém que lhe mostre como ela deve fazer. Então, tem outras crianças também que conhecem os termos espaciais, mas não tem uma memória suficiente para reter as informações de comandos, né? Uma direção. Também tem criança que não é organizada, tem criança que tem dificuldade em compreender as relações espaciais. E você sabia que a falta de estruturação espacial é consequência de um esquema corporal mal formado? Exatamente. Como também pode ser uma consequência de um problema de lateralidade, né? Mas tudo isso também pode ser, sabe por quê? Por falta de estímulos à criança ou limitações que ela possa ter, né? Ou também por não poder explorar um espaço necessário adequado. Bom, do ponto de vista psicológico, a criança ela imagina tudo a partir das imagens que vê, né? E para ela, essas imagens podem ser transportadas de um lado para o outro sem nenhuma importância para ela, tá? Por quê? Porque o imaginário de uma criança, entre seus 2 e 7 anos de idade, prevalece a realidade, né? Então, segundo Piaget, que é o pai da psicologia epistemológica, ele considera que essa fase pré-operatória é um estágio em que a criança desenvolve a imaginação e a memória, mas ainda tem um pensamento egocêntrico, né? E o que isso quer dizer, né? Uma criança egocêntrica. A criança, no período dessas idades, entre 2 e 7 anos, ela tem dificuldade em ver o ponto de vista das outras pessoas, né? Por exemplo, né? Quando pede para uma criança se sentar ao lado de um colega, né? Então ela senta mais próximo, mas nunca ao lado conforme orientado pedido, né? Ou seja, ela consegue identificar o colega, mas não considera essa informação espacial dada nesse comando. Então, para adquirir uma boa e completa estruturação espacial, a criança ela precisa passar por quatro etapas, exatamente. Adquirir um conhecimento dessas noções de locomoção dentro do espaço habitual é a primeira etapa. Então, o que a criança precisa? Ela precisa se situar no lugar e perceber as diversas formas, grandezas e quantidade dos objetos no seu entorno, no seu ambiente, tá? Cotidiano. Então, muitas vezes acaba sendo a própria casa, né? O seu quarto, enfim, o seu espaço do dia a dia. E assim, é para quê? Para orientá-la e desviar dos objetos do seu entorno, né? Saber por onde estão, por onde ela vai, onde estão os seus pertences, para onde ela pode se locomover, tá? Então, assim, para desenvolver essa primeira habilidade, é importante pedir para a criança que ela participe, né, de algumas ações no dia a dia, dentro desse seu ambiente, dentro da sua casa, né? Como, por exemplo, pedir para ela pegar algum objeto em algum cômodo, descrevendo o caminho que ela precisa fazer. Ou
pedir para ela procurar alguém da família pelos espaços da casa, direcionando sempre a rota, né? A rota que ela precisa fazer. Então, a segunda etapa é adquirir uma orientação espacial, né? Depois que a criança aprende esses termos espaciais sobre em cima, embaixo, atrás, na frente, ao lado, do outro lado, é fácil a criança se orientar em qualquer espaço novo, né? Então, acaba sendo o próximo espaço acaba sendo dos parentes, depois da escola, né? Então, é todo um progresso, tá? Então, e é muito importante que ela comece a aprender também a fazer uma fila, interessante, né? Quantas vezes fala assim, vamos fazer uma fila um atrás do outro? A fila existe? Fica um em cada lado, né? Então é muito importante ter essa noção espacial, tá? Então, e também é importante essa segunda etapa que seja adquirida antes do ano pré-escolar 1, ou seja, antes dos 4 anos, tá? Porque nessa fase a criança ela já deve fazer uma discriminação visual, né, dos objetos em que estão diante de sua visão, ou seja, do mesmo sentido, né? Então, por isso que a criança nessa fase, ela no início é comum ela imitar, né, uma pessoa que está no mesmo sentido que ela, né? Se ela tiver que seguir um comando, né, de alguém que está em outro lugar, a criança é natural ela se sentir perdida e não conseguir concluir a ação corretamente, ok? Então, a terceira etapa de aprendizagem é adquirir uma organização espacial. E qual é a diferença? Tá? Essa etapa, a criança ela precisa combinar diversas situações dentro de um espaço limitado, até encontrar uma solução, tá? Ou seja, organizar algo dentro de um espaço específico. Vou dar um bom exemplo para isso. É clássico essa, tá? É fazer com que a criança, né, arrume sua mochila com seus pertences da escola, tá? Muitas vezes quem acaba fazendo essa tarefa é quem? O responsável. Mas está errado, porque a criança, ela precisa arrumar sua mochila desde pequena. Para quê? Né? Para não só começar a dar autonomia a ela, mas também para ajudar a se organizar com seus pertences e começar a ter essa noção espacial dos objetos com grandezas diferentes, tá? Então, pensando assim, nessas 3 etapas de aprendizagem, em ordem, né? As 3 primeiras etapas se parecem muito, mas elas se diferem da seguinte forma. Imagina que na primeira situação, tá? A criança precisa saber se orientar dentro do seu espaço familiar, identificando que seus brinquedos fiquem sempre na varanda, por exemplo. Então, ela vai sempre se direcionar para a varanda, tá? Na segunda etapa, a criança ela terá o quê? A noção, né, de um espaço novo, num ambiente novo, e vai se guiar a partir de uma ação cognitiva, ou seja, uma ação já memorizada e adquirida pelas suas repetitivas experiências de vida, ou seja, ela será capaz de guardar, por exemplo, um brinquedo que ela encontra, né, que ela achar em algum outro cômodo e juntar com os brinquedos dela lá da varanda. Então, e qual a diferença para a terceira etapa? Essa terceira fase, a criança ela já consegue arrumar seus brinquedos dentro de uma caixa, organizando por semelhanças de tamanho, né? Porque já vai ter a noção de grandezas diferentes. Então, a quarta fase é adquirir a compreensão dessas relações espaciais. Então, é uma fase muito importante, porque a criança precisa ter noção da grandeza para perceber a progressão dos tamanhos, por exemplo, que está faltando, né? Um exemplo, por exemplo, quando pediam para a criança desenhar sua família, incluindo ela no desenho, né? Então, no seu grafismo, o que ela representa os seus integrantes do mesmo tamanho. Já perceberam isso? Todo no mesmo tamanho? Pai, mãe, enfim, todos os integrantes tudo do mesmo tamanho?
Então isso a gente tem que ter, o professor tem que ter essa noção, né? Eu falei, bom, por que tá tudo no mesmo tamanho? Qual é essa noção? Tem essa noção de diferença de tamanho, de grandeza, tá? Então nessa fase, a criança precisa ter a noção, tá? Do elemento que está faltando para completar uma cena, tá? Exatamente. E a criança que pula alguma dessas 4 etapas, né, que acaba apresentando algumas dificuldades de aprendizagem que o responsável só vai se dar conta quando ela chega lá no ensino fundamental com notas baixas aos requisitos esperados para a sua idade escolar. E como podemos perceber essas dificuldades na criança, tá? Bom, um dilema, né? Então, crianças que ignoram os temas espaciais. Então, precisa de quê? Precisa de se guiar através de um modelo para imitar. Então, ela tem dificuldade em achar seus pertences por falta de noção espacial, óbvio, né? Tem dificuldade em estabelecer uma progressão de grandeza, né? De crescimento. Tem dificuldade em discriminação visual, né? É incapaz de se orientar, né? Não consegue. Então, outro exemplo, crianças que conhecem os termos espaciais, mas têm dificuldade em posicioná-los, né? Sentido de cima para baixo, por exemplo, né? A criança se confunde 6 com 9, a letra B com a letra P, a letra U com a letra N. Então, a criança ela tem dificuldade também, sabe o quê? Em subtrair, por exemplo, 4, né, de 5. Então, ela acaba diminuindo 5 de 4, por exemplo. Se eu coloco 124 menos 45, então, ela, ao invés de começar de cima para baixo, começa de baixo para cima. Né? Outra, né, no sentido de esquerda para direita. Né? A criança, ela se confunde, por exemplo, 14 com 41. A letra P com Q, B com D. Né? Então, ela não tem ainda o sentido do grafismo. Né? Outra, não percebe a ordem de dezenas e unidades. Tá? Porque é interessante que na leitura, a gente lê de esquerda para a direita, mas na hora de fazer um cálculo operacional, a gente começa da direita para a esquerda. Né? Embora a leitura seja, né, da esquerda para a direita, mas a gente começa a fazer o cálculo pelas unidades, depois pela dezena, depois pela centena. Então isso fica confuso, essa organização, essa estruturação espacial, tá? Então, crianças que percebem o espaço, né, em que se encontra, mas se orienta com dificuldade. Como é que é isso? Então, vou dar um exemplo. A criança tem dificuldade em participar de jogos coletivos ou em equipe. Por quê? Porque ela não consegue perceber a organização, a lógica do jogo, de quem é a vez, né? Por exemplo, uma atividade de dupla entrada, tem dificuldade em realizá-la, né? Imagina atravessar, né, uma rua, um cruzamento, no pátio, que é tudo confuso. Já percebeu aquelas crianças no pátio quando estão brincando? E aí uma esbarra na outra porque não tem essa noção espacial, tá? Então ela acaba, né, é uma criança que precisa se orientar, ela se orienta bem sim, a partir de um modelo, tá? Lembrei de outra, mas tem dificuldade em memorizar, né? Se não tiver algum apoio, tá? Então esse é um outro exemplo. Então nessa situação, o que a gente percebe, tá? A criança, ela copia um texto, tem uma caligrafia linda, tá? Corretamente, sem erro. Mas se a professora pegar esse mesmo texto e fizer um ditado, ela vai ter dificuldade em discriminar certas letras, né, semelhantes, como já falei, né, B, P, N, U. Então, crianças, né, que não conseguem se organizar. Eu só vejo, ó, assim, ó, de montão. Por quê? Porque os pais sempre acabam fazendo tudo, né? Então, tem dificuldade em arrumar sua mochila, né? Para que caiba todos os materiais dentro dela. Aí quando você abre a mochila, tá tudo, né?
Ou então a letra da criança vai aumentando. A gente fala, tá subindo a montanha, tá descendo a montanha, né? E o texto fica, não tem uma organização visual. Deus do céu. Tudo porque falta de uma organização, estruturação espacial. É verdade. A criança, por exemplo, que tem dificuldade em montar e desmontar, né? Um jogo, né? Reverter uma situação, né? Uma ação. Por exemplo, um jogo de quebra-cabeça ou de encaixe. A criança, ela não percebe a lógica de 6 mais 4 é igual a 3 mais 7, porque ambos os cálculos somam 10, né? Da mesma forma que 10 menos 4 é igual a 6 e 6 mais 4 é igual a 10. Ambos dão o mesmo resultado na cabecinha dela. E aí, às vezes, a gente percebe que a criança sofre, porque ela não consegue ter essa lógica. Então, são problemas que a gente vê lá no ensino fundamental, a partir do ensino fundamental 1, né? Então, ou seja, na segunda fase, na segunda infância, né? Que a gente diz, na segunda infância. Mas foi por quê? Falta de uma base bem estruturada, bem desenvolvida, que é na primeira infância, que é justamente na educação infantil, que muitos adultos, né? Ou seja, pais, enfim, não têm noção dessa importância da educação infantil. Educação infantil, então antes do pré-1 não é obrigatório, para quê? É mais uma situação. Eu sei que às vezes a pessoa tem dificuldade financeira para pagar uma escola boa, mas o que eu quero dizer é a importância, né, da base bem estruturada, que é da infância para a vida, tá? Então, outro, a criança que tem dificuldade em compreender as relações espaciais quando não consegue perceber a simetria que existe no interior de algumas imagens, né? Então, por isso, quem já viu aquelas atividades que você pega uma imagem, divide em vários quadrinhos iguais e tenta ampliar essa imagem. Isso é muito importante, ampliar ou reduzir, tá? Então, é muito importante para ter essa noção espacial. Então, você identificou alguma criança com essas características? Duvidem. Duvidem. Eu que tenho experiência em escola há 15 anos, ali, ó, todo dia trabalhando com educação infantil, ensino fundamental 1, que eu vejo assim, ó. Ou você já começou a repensar, né, no seu modo de agir diante de uma criança. Então, o Aprendiz Educa está sempre de olho nas ações das crianças, com o intuito de quê? De favorecê-la em uma aprendizagem significativa, claro, né? Desde a infância para a vida. Então, se inscreva em nosso canal para acompanhar nossos vídeos. Visite o Aprendiz Educa no site, né? www.aprendizeduca.com.br. Nas redes sociais também, tá? Deixe seus comentários. Assim estaremos compartilhando informações mais adequadas às suas necessidades, tá? Um forte abraço e até breve!